Boa tarde, meu nome é Daniel. Eu tô aqui para gravar um vídeo para vocês, porque recentemente eu estava assistindo um vídeo no canal do Tito Tech, acho que é isso. E o Tito é um cara que eu sigo há um tempo, ele dá algumas dicas aí sobre escolha de placa-mãe, escolha de processador, como montar um PC, etc. Então sempre tem alguns vídeos bem bacanas lá. E aí recentemente não, já tem quase um ano, eu montei um computador para mim. E aí assistindo um dos vídeos lá, onde o Tito falava sobre placa-mãe, né? Nos dias atuais, qual placa-mãe escolher, custo-benefício, por que escolher uma B550, uma B450, ou por que escolher uma X570, que é o caso que eu vou apresentar nesse vídeo. E aí, no decorrer desse vídeo, eu vi um comentário lá de um rapaz que pediu para o Tito falar sobre a placa-mãe da Gigabyte, tá? Que é a X570SUD, que é exatamente essa placa que eu comprei recentemente, tá? Quando eu digo recentemente, tem aproximadamente um ano, tá? E aí, de fato, se vocês pesquisarem no YouTube, tem pouquíssimos vídeos falando sobre essa placa-mãe específica, né? Você tem a Horus e outros modelos com chipset 570, mas não especificamente essa, que é a X570S, que é um upgrade da 570, e essa UD, tá? Que essa sigla significa Ultra Durable, é uma placa um pouco mais custo-benefício da Gigabyte, mas com as mesmas features das top de linha, né? A Horus Elite com chipset 570, beleza? Então eu estou gravando esse vídeo aqui para mostrar e explicar algumas coisas sobre a minha experiência com relação a essa placa-mãe especificamente, tá? Então a pedido do nosso amigo lá que comentou, eu não vou me recordar o nome dele agora, mas eu vou marcar o link desse vídeo para ele e com certeza ele vai comentar embaixo, tá? Então a pedido dele e também pelo fato de não encontrar muita coisa a respeito dessa placa-mãe no YouTube, eu vou falar um pouco da minha experiência com relação a essa placa-mãe. Em alguns momentos eu vou corroborar o que o Tito fala no vídeo dele, tá? Que é exatamente o porquê não comprar uma placa-mãe dessa. Tá? Então vamos lá, toca a vinheta do canal aí e já já a gente volta. Então voltando aqui, gente. Ah, então hoje eu vou falar sobre essa placa-mãe aqui da Gigabyte, a X570 Ultra Durable, tá? Essa placa-mãe na época que eu comprei não foi uma placa custo-benefício, tá? Quando eu comprei essa placa-mãe, na minha cabeça eu queria ter a experiência de um equipamento topo de linha. Então, na época eu tinha um certo dinheiro para investir no equipamento e preferi comprar ela, tá? Óbvio que no decorrer desse percurso eu tive alguns arrependimentos, tá? Daqui a pouco eu vou falar. Não que seja um processador ruim. O meu processador é um Ryzen 7 5700G, um excelente processador, me supre até hoje, mas às vezes por aquela ânsia de querer comprar o melhor equipamento, a gente não se atenta para alguns detalhes mínimos, tá? Que fez com que eu não extraísse o melhor desempenho que essa placa-mãe pode oferecer. Então é muito provável que daqui a um tempinho eu troque o processador, tá? Por um 5700X ou por um 5800 ou um 5900, quem sabe, né? Vamos acompanhar o custo aí dos processadores, beleza? Então vamos falar um pouco sobre essa placa. O chip o chip X570, tá? O chipset, ele tem uma vantagem de ser compatível com todos os processadores da linha Ryzen, tá? 3000, da série 3000, da série 4000, 5000, tá? Então, o socket AMD não mudou no decorrer dos anos, então o chip X570 tem essa facilidade
de se adaptar ou permitir o uso de qualquer processador, tá, com socket AM4, tá, da AMD. Então, ponto para isso. Eu mencionei já que não foi uma placa barata. Então, na época que eu comprei, eu tinha placas aí, a Aorus Elite, com chip B550, tão boas quanto. Eu ia ter o mesmo desempenho que eu tenho hoje, tá? Pagando bem menos, ok? Como eu disse, na época eu queria ter a experiência de ter um equipamento topo de linha, tá? Só que alguns detalhes eu deixei passar. O que essa placa tem de diferencial para B550, tá? Da mesma fabricante que é a Gigabyte? O diferencial dela são as features que a placa-mãe tem. Essa placa-mãe ela tem 3 slots NVMe, tá? Barramento PCI Express, um controlado diretamente pelo processador, né? com conexão direta para o processador, e os outros dois controlados pelo chipset. A gente tem suporte a PCI Express 4.0. Aqui eu deixo um parênteses, daqui a pouco eu vou explicar para vocês um detalhe, tá, que eu não me atentei e que hoje eu não consigo extrair o máximo dessa placa-mãe justamente por isso. Tá? Mas desse PCI Express 4.0, também tem conexão direta com o processador, que é geralmente o que se usa para placa de vídeo. E os outros, tá, são controlados especificamente pelo chipset, o X570. Além disso, tá, essa letra S no final aqui significa um upgrade. Então, se vocês observarem, aqui eu não tenho o desenho da placa, tá? Aliás, eu tenho aqui, ó. Se vocês observarem a diferença, o X570, a primeira versão, ele tinha um coolerzinho aqui, tá? Que era uma dissipação ativa de calor. Essa atualização já é passiva, é uma dissipação passiva. Não quer dizer que ele esquenta mais ou menos, tá? O desempenho basicamente é o mesmo. Essa placa tem um bom controle de áudio, excelente, embora ela não tenha o que o B550 Elite, tá, da Gigabyte tem, que é o SPDIF, saída para áudio ótico. Não é todo mundo que usa, tá? Mas essa aqui infelizmente não tem, a B550 tem, conexão para cabo ótico de áudio, beleza? Essa placa aqui conta com conexão USB 3.2 e 3.1, tá? Geração 2, se eu não me engano. Então, tem aí umas linhas de conexões excelentes aí. Ela tem a possibilidade de fazer flash BIOS, ou seja, você colocar uma versão da BIOS no pendrive e tem uma porta USB específica para isso, então você aperta o botão e atualiza a BIOS. Isso é muito fácil, tá? Aliás, facilita muito o trabalho para quem quer atualizar a BIOS e não tem como fazer isso via software, alguma coisa. Então você baixa no pendrive. O Tito ensinou de várias formas como se faz isso. Eu não vou entrar em pormenores aqui, beleza? É uma placa-mãe que suporta até 128 GB de memória RAM, tá? Desde que você utilize 4 módulos de memória. Como diz o Tito, é uma placa que permite um certo desaforo com relação à memória RAM, porque permite você subir talvez aí até 3.600, dependendo do processador que você está usando. E ela tem um conjunto de VRMs que garantem um bom gerenciamento de energia para caso você queira jogar esse desaforo na placa-mãe, como diz o Tito, tá? Tem uma boa dissipação de calor para os VRMs. Deixa eu ver o que mais. Tem um conjunto satisfatório para mim de conexões como USB frontal, USB tipo C frontal, USB 3.2 frontal. Ela tem 2 ou 3 conexões para controle de RGB, tanto o RGB normal quanto o ARGB. Então ela tem 2 ou 3 conexões para cada. Um conjunto satisfatório de conexões SATA. Lembrando que em algumas placas-mães mais antigas, como a B550 ou 450, quando você utiliza um dos slots NVMe, ele desabilita alguns SATAs,
tá? Isso é para segurança do próprio chipset. Nessa placa aqui não, você consegue usar até 3 SSDs NVMe, um com conexão direta com o processador e 2 controlados pelo chipset, tá? Além disso, você tem todas as portas SATA disponíveis, tá? Ela tem conexão LAN de 2.5 gigabits, tá? Controle de velocidade de van, temperatura. Lá na BIOS você consegue fazer aquele remapeamento de, de giro das fãs, tá? Então, se você quiser melhorar a refrigeração, você dá para fazer. Então, assim, é uma placa excelente. Mas para quem quer o básico, quem não vai utilizar, por exemplo, no meu caso eu até utilizo dois, estou indo para o terceiro agora, mas quem não vai utilizar mais do que um ou no máximo 2 SSDs NVMe, tá? Não tem necessidade de investir alto numa placa-mãe dessa. Até porque você tem uma nova geração de processadores AMD, uma nova geração de placas para isso. Então é besteira você investir muito numa placa dessa, sendo que daqui a algum tempo você vai querer fazer um upgrade para a nova geração. Tá? Outro ponto que vale ressaltar é sobre o processador. Essa placa-mãe tem suporte a PCI Express 4.0, tá? Tanto na linha principal quanto no controlado pelo chipset. Só que, e aí entra aquilo que eu não me atentei no ato da compra e hoje eu perco desempenho. Tá? Se eu colocar para vocês aqui, por exemplo, espera aí que deu um problema no áudio. Deixa eu voltar. Pronto, voltou o áudio, tá? Então, como eu ia falando, aqui nesse computador eu estou utilizando a placa-mãe em questão, ok? Só que eu estou utilizando o processador Ryzen 7 5700G, como eu disse. E esse processador, na época eu não me atentei a isso, ele não tem suporte ao PCI Express 4.0. Então eu estou utilizando uma placa de vídeo 3060, um RTX 3060, que funciona a 4.0, mas eu não estou conseguindo o máximo desempenho dela porque ela está funcionando somente a 3.0, tá? PCI Express. Os meus SSDs também têm suporte a PCI Express 4.0. Muito embora isso não faça tanta diferença para mim, tá? Mas os dois que eu estou usando aqui são até o mesmo modelo, ok? E eu também não estou utilizando ele no padrão 4.0, PCI Express 4.0, porque meu processador não tem suporte, tá? Então, assim, se você perguntar para mim, você recomenda essa placa? Se você tiver dinheiro para investir, encontrar ela num bom preço, contando que nós já estamos aí com a próxima geração à disposição. Então, se você encontrar por um bom preço, tá? Tiver dinheiro para investir e se atentar a esses detalhes aí de processador, placa de vídeo, que combinem com toda essa estrutura de placa-mãe, vale a pena. Agora, se você quer montar um computador que seja custo-benefício, tá? Para o básico, para te suprir nas demandas, tá? E faça uma boa combinação placa, processador, memória e SSDs, tá? Faça a mesma recomendação que o Tito fez. O Tito ele sugeriu que é mais viável você investir em uma B550, tá? Ou até numa B450, desde que esteja com BIOS atualizada, tá? E que você não vá precisar tanto, tá, de upgrades quanto numa placa maior, tá? Até porque já pensando na próxima geração, tá? Então você provavelmente vai ter que trocar de computador, beleza? Então aqui é um vídeo curto, eu não vou me prolongar muito, só esclarecendo, tá? É uma excelente placa-mãe, tá? Para quem tem dinheiro para investir, é um bom investimento. Entretanto, você consegue ter o mesmo desempenho com a placa-mãe B550, por exemplo, tá? Então, sim, eu utilizo, não me arrependo em tese de nada, tá? Tá aqui funcionando, me supre tudo. Eu trabalho com aulas, faço edição de vídeo, jogo e tudo funciona normal, tudo. Só que alguns detalhes às vezes não valem
o custo de se pagar o preço que essa placa-mãe tem hoje no mercado. Beleza? Então é isso. Beijo do gordo. Espero ter ajudado, né, quem perguntou aí sobre a X570 a S, tá? Essa UD especificamente. E até o próximo vídeo. Pessoal, voltei aqui porque eu precisava fazer uma observação, tá? Eu talvez não tenha especificado algumas features que essa placa-mãe tem. Então vamos lá. Ela suporta todas as séries de processadores Ryzen com socket AM4, tá? Ela tem para placa de vídeo uma interface PCI Express 4.0 x16. Tem suporte a Dual Channel DDR4, tá? Aceita overclock de memória de processador. Tem 4 slots de memória. Tem um slot PCI Express 4.0 x2 e 2 PCI Express 4.0 x1, tá? Tem 6 conexões SATA 3, tá? E 3 M2 para SSD. Lembrando que isso depende do suporte do processador, é o que eu falei, tá? Suporta fazer RAID, tá? De HD, o RAID 0, 1 e 10. Tem áudio de 8 canais, eu mencionei sobre o áudio, excelente. Tem interface LAN de 2.5 gigabits, tá? E USB, ela tem duas USB 3.2 geração 2 tipo C, contando com a conexão para USB tipo C externo, tá? Então ela tem uma na parte traseira e uma conexão na placa-mãe para uma extensão do gabinete, tá? Tem um USB geração 2 tipo A e mais 6 USB 3.2 geração 1, tá? Tipo A também. E 6 conexões 2.0, USB 2.0, contando as frontais e as traseiras, ok? E é isso. Tá? Então, acho que agora sim eu não deixei de mencionar nada da placa-mãe. Beijo do gordo e até